Olá, meus queridos, boa tarde. Com alegria iniciamos mais uma aula da disciplina de matemática. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre dízimos periódicas. Mas hoje vamos então obter a fração geratriz de uma dízima periódica composta. Na aula passada nós já falamos um pouco sobre dízimas periódicas compostas. Mas hoje, para reforçar um pouquinho, vamos recordar esse conceito antes de trabalhar com a fração geratriz dessa dízima. Uma dízima periódica será dita composta quando dentro das casas decimais possuir algum algarismo que não pertence ao período. Vamos analisar aqui. Temos essa dízima periódica, na qual nós podemos visualizar que 1 é o período dessa dízima. E aqui nós temos o número 7, que está dentro das casas decimais, mas não pertence ao período. Da mesma forma, aqui com esse segundo exemplo, nós temos aqui que o período é igual a 7. E aqui nós temos os algarismos 5 e o 6 que não pertencem ao período e aparecem nas casas decimais. Quando isso acontece, então a dízima periódica é chamada composta. Assim como as dízimas periódicas simples, nós podemos obter uma fração geratriz, ou seja, uma fração na qual, quando eu dividir o numerador pelo denominador, eu vou obter essa dízima periódica composta. Vamos a um exemplo. Temos aqui essa dízima periódica e nós precisamos obter a fração geratriz dessa dízima. Primeiro passo. Vou então escrever uma incógnita na qual eu vou denotar essa incógnita sendo igual a essa dízima periódica. Dessa forma eu vou ter uma equação. Estou marcando aqui, enumerando as equações, então nós vamos chamar essa de primeira equação. Segundo passo, nós vamos ter então que multiplicar essa primeira equação por uma potência de 10. Mas por qual potência de 10? Essa potência de 10 será classificada de acordo com a quantidade de algarismos que aparecem nas casas decimais, diferente do período. Nós temos que aqui aparece somente o número 6. Então, é somente um algarismo. Então, desta maneira, nós vamos multiplicar por 10. Por que por 10? Porque nós multiplicamos por 10 elevado à quantidade de algarismos que não pertencem ao período. Como é somente 1, então é 10 elevado a 1, que é igual a 10. Então, vou multiplicar 10 vezes x, 10x. Multiplicando essa dízima por 10, eu obtenho menos 56. E agora eu posso ver que o período aparece. Nas casas decimais aparece somente o período. Ou seja, se eu considerar somente aqui essa dízima periódica, eu posso visualizar então uma dízima periódica simples. Tendo então uma dízima periódica simples, eu já posso então começar a trabalhar com essa outra equação para obter outra dízima periódica simples, de forma com que eu possa então anular as casas decimais e obter assim a representação fracionária ou então a fração geratriz. O próximo passo, eu vou multiplicar, ainda tendo como referência a primeira equação, eu vou multiplicar essa equação por uma potência de base 10, na qual o expoente deverá ser igual à quantidade de casas decimais na qual o período não se repete. Vamos analisar aqui. O período ele vai começar a se repetir a partir daqui. Então, até aqui, quantas casas a vírgula vai se deslocar? Uma casa, duas casas, três casas. A vírgula deslocar 3 casas para a direita é o mesmo que está dizendo que eu vou ter que multiplicar essa primeira equação aqui por 10 elevado ao cubo, ou seja, 10 elevado à terceira. O que isso quer dizer? Lembrando que 10 elevado à terceira é o mesmo que 10 vezes 10 vezes 10, que isso é igual a 1000. Então, nós vamos multiplicar essa equação aqui por 1000.
Quando nós multiplicamos aqui por 1000, eu vou ter 1000 vezes x, fica 1000x. E aqui, quando eu multiplico, eu vou obter menos 5.670,70. Veja que agora, nas casas decimais, vai aparecer somente o período, ou seja, o 7 e o 0. Então, eu posso representar isso como menos 5.670,70 com a barrinha sobre ele. Veja que agora nós temos duas dízimas periódicas simples. Então, eu posso calcular a diferença entre elas de forma a obter, então, a fração geratriz. E é isso que nós vamos fazer. Veja, 1000x, como nós obtemos, é igual a menos 5.670,70 com a barrinha. Menos, eu vou subtrair 10x de 1000x. Menos 10x, veja que aqui está negativo, mas como eu estou subtraindo, então vai ficar positivo. Esse menos, quando operado com esse, vai fazer com que ele fique aqui positivo. Então, eu tenho que menos 10x igual a mais 56,70 com essa barrinha sobre o 70. Veja que logo de imediato eu posso neutralizar esse 70 barrinha com esse daqui. Então, eu vou ficar agora para operar somente com menos 5.670 mais 56. Nós temos aqui uma operação com números de sinais diferentes. Então, nós vamos somar, subtrair os módulos e conservar o sinal daquele que tem maior módulo. Veja que nós temos que menos 5.670 certamente tem o maior módulo. Então, o sinal vai ser negativo. 5.670 menos 56 é 5.614. Então, o resultado que nós temos dessa operação é menos 5.614. E aqui nós temos 1000 menos 10 é 990x. Eu tenho 990x, mas eu quero obter o valor de x. Para obter o valor de x, então eu vou dividir esse valor menos 5.614 por 990. Por que eu divido por 990? Porque 990 está multiplicando o x. Para que eu possa obter o valor de x, eu vou dividir por esse mesmo valor. Então, agora eu posso simplificar aqui o numerador e o denominador por 2. Porque eu tenho aqui que são números pares, na qual então eles são divisíveis por 2. Quando eu divido 5.614 por 2, eu obtenho 2.807. E 990 dividido por 2, 495. Dessa forma, nós obtemos então a fração geratriz dessa dízima periódica composta. Então, meus queridos, vamos a mais um exemplo sobre o conteúdo da aula de hoje. Vamos agora obter a fração geratriz desta dízima periódica composta. Vamos verificar primeiramente que o algarismo 5 e 1 aqui, eles formam o período dessa dízima periódica. E temos aqui o algarismo 1 e o 7 que antecedem o período, tá? Primeiro, nós vamos escrever a equação, vamos chamar então a incógnita x desse número, tá? Que é a primeira equação dada. Segundo passo, nós vamos então multiplicar a primeira equação por uma potência de 10, na qual o expoente deverá ser o número de casas decimais diferentes do período. Nós temos aqui que o número de casas decimais diferentes do período vai ser igual a 2, porque nós temos o algarismo 1 e o 7, ou seja, dois algarismos. Então, vou multiplicar por 10 elevado a 2, ou seja, 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é o mesmo que 10 vezes 10, que isso é igual a 100. Então, vou multiplicar essa primeira equação por 100. 100 vezes x fica 100x. Quando eu multiplico aqui por 100, eu vou ter 217,51, e assim o 51 vai estar aparecendo periódicas vezes. Veja que agora, nas casas decimais, temos unicamente o período. Então, nós agora já temos uma dízima periódica simples.
que eu posso expressar sendo 217,51 com a barrinha sobre o 51. Terceiro passo. Agora eu vou multiplicar então essa primeira equação que nós temos por uma potência de base 10. Mas qual vai ser essa potência de base 10? Qual vai ser o expoente? O expoente vai ser exatamente o número de casas decimais, de forma com que não haja repetição do período. Veja que o período vai começar a se repetir aqui. Então, quantas casas a vírgula anda até aqui? 1, 2, 3, 4. Ou seja, nós vamos multiplicar a primeira equação por 10 elevado a 4. 10 elevado a 4 vai ser o quê? 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Que isso vai ser 10.000. Quando eu multiplico por 10.000 essa primeira equação, eu vou ter 10.000x igual a 21.751. Aí veja que ela agora aparece 51, 51 e periódicas vezes, onde eu posso representar as casas decimais por 51 com um tracinho sobre ele. Então, agora nós já temos duas dízimos periódicas simples, que é a equação 2 e a equação 3. Então nós podemos obter então a diferença entre eles de forma a obter a fração geratriz dessa dízimo periódica composta. Veja que 10.000 é igual a 21.751 barrinha. E 100x é menos 217 menos 51 com essa barrinha. Veja que aqui já está com sinal de menos porque eu estou subtraindo 100. Quando eu subtraio 100 vai ficar menos 100 e menos 217. 10.000 menos 100 vai ficar 9.900. E agora, 21.751 menos 217, eu vou ter 21.534. Veja que as casas decimais aqui são neutralizadas, são anuladas. Então, eu vou ficar somente com a parte inteira. A fração geratriz x que eu quero obter será quem? 21.534 dividido por 9.900. Eu posso simplificar por 6, aqui o numerador e o denominador. Quando eu realizo essa simplificação, obtenho então 3.589 dividido sobre 1.650. Então essa é a fração geratriz dessa dízima periódica dada. Meus queridos, finalizo aqui a exposição do conteúdo da aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido bem. Mas em caso de dúvidas, alguma dificuldade nesse estudo, estou à disposição para vos ajudar. Contem comigo. Um abraço virtual e bons estudos!